Olá, boa tarde. Hoje é dia de análise aos índices americanos. Vamos, por isso, dar uma vista de olhos pelo comportamento do Nasdaq e do S&P 500 e fazer uma tentativa de previsão daquilo que podem ser os próximos dias de negociação. No que diz respeito à anterior análise, eu estava bastante otimista, tanto no médio e longo prazo como numa ótica de mais curto prazo. Continuo relativamente otimista, sem qualquer tipo de quaisquer sinais de preocupação, até porque, até ver, continua a haver aqui um fulgor ofensivo bastante interessante. Repare-se que aqui no Nasdaq, depois da quebra em alta desta zona de suporte que aconteceu já depois da última análise, continuamos com uma forte ofensiva ascendente. É de esperar, contudo, como eu tenho vindo a dizer, e já agora deixem-me fazer aqui só um pequeno à parte. Cada vez mais, ou cada vez menos, se preferirmos, os suportes e as resistências têm vindo a ser relevantes do ponto de vista técnico de uma forma linear. Cada vez mais se vê uma entrada nestes pontos-chave e sem que isto queira dizer que há uma interrupção de tendência. Quero com isto dizer que, apesar de termos tido aqui a quebra em alta desta zona de resistência, eu não consideraria para já que existe uma situação de disrupção definitiva, tal como talvez considerássemos há meia dúzia de anos atrás, tal como alguns manuais de análise técnica continuam a evidenciar. Cada vez mais, como sabem, eu me tenho voltado para a análise técnica dos máximos e dos mínimos, porque neste caso, enquanto temos um comportamento tendencial, continua a não haver um engano, a menos que seja um título totalmente volátil, nesse caso, afastando-o da nossa análise, os suportes e as resistências são mais falíveis do que o encadeamento de máximos e mínimos relativos. Quero com isto dizer, uma vez mais, que apesar de termos tido então a tal quebra em alta da zona de resistência, é possível que esta quebra em alta vá resultar numa nova quebra em baixa da zona de suporte e de uma eventual retração até, por exemplo, aos 4.266 pontos. Se me pedissem para adivinhar, diria que um eventual movimento corretivo se estancaria por volta desta zona, porque aqui sim temos um forte suporte psicológico e, enfim, uma eventual correção a esta zona poderia ser uma interessante oportunidade de entrada. Verdade também que o S&P e o Nasdaq não têm dado grandes sinais de correção, não têm feito correções de médio e longo prazo, mas visto que estamos nesta fase, numa situação um pouco diferente, temos aqui uma lateralização, já há mais de um ano que estamos em lateralização, um ano e um mês, ou lateralização ascendente, se assim preferirmos, é possível que este movimento se prolongue um pouco mais. Volto então a referir que é pouco provável que tenhamos desde já um ataque a máximos, desde já um ataque à resistência máxima. É bastante provável que antes que isso aconteça, tenhamos pelo menos, na hipótese mais otimista, tenhamos pelo menos uma extensão, por exemplo, e depois uma retração até aqui à zona dos 4.390 pontos, eventualmente. Isto é o que eu espero numa ótica de longo prazo no Nasdaq. Vamos olhar para o curto prazo. Na última análise que fizemos, estávamos aqui após a quebra deste padrão de consolidação, dizia eu na altura, aliás já tinha sido depois disso, houve aqui o atingir da projeção, entretanto temos tido aqui alguns comportamentos semelhantes, repare-se aqui nesta zona no início de outubro, temos aqui um comportamento bastante semelhante, uma vez mais, um padrão de consolidação quebrado em alta e depois da sua quebra em alta teve então aqui um crescimento bastante significativo. Falhou aqui nesta zona a possível ativação, já o tinha feito aqui anteriormente, podia ter aqui ativado perfeitamente um padrão de inversão se estivéssemos numa altura mais fraca, falhou essa ativação, felizmente para o Nasdaq, voltou a falhar aqui e parece agora querer encaminhar-se para novos máximos, aliás está mesmo em novos máximos de curto prazo, poderá encaminhar-se para novos máximos no que diz respeito ao longo prazo, apesar de, como já vimos, poder haver alguma dificuldade pelo caminho. É agora de esperar, pelo menos, que esta referência seja respeitada. Enquanto esta referência for respeitada, não existe a ativação do padrão de inversão, por isso não existem também grandes sinais de preocupação. A resistência, a referência, que é um suporte, está neste momento nos 4.398 pontos,
4.400, se quisermos arredondar, e enquanto então não tivermos aqui uma retração mais significativa, não existem grandes sinais de preocupação. É sempre possível que tal venha a acontecer, tal como eu disse, é sempre importante manter a atenção, mas para já não existem então sinais evidentes de fraqueza no Nasdaq. Passando ao S&P, também em todos os time frames eu estava bastante otimista. Temos também aqui uma situação muito semelhante do ponto de vista técnico, aqui um pouco mais linear talvez. Continuamos também acima do máximo relativo de médio prazo, aqui nos 1996 pontos, sensivelmente, e continuamos também com um forte fulgor ofensivo. É importante que tenhamos também em consideração exatamente o mesmo que eu referia para o Nasdaq. Podemos perfeitamente ter aqui uma retração um pouco mais significativa para depois, aí sim, termos a quebra definitiva deste primeiro ponto de referência e uma nova ida para a aproximação a máximos. Repare-se que esta resistência, toda a zona de resistência é uma zona de resistência muito forte, é uma resistência que teve vários meses de duração, por isso é pouco provável que quebre numa primeira abordagem. É bastante provável que exista aqui uma retração no seu contacto e que depois tenhamos uma consolidação para depois, aí sim, tentarmos a quebra definitiva. Olhando aqui para o gráfico horário, podemos ver que, uma vez mais, é uma situação muito semelhante à do Nasdaq. Temos nesta fase o título também em máximos. Poderia também, nesta fase, aqui um pouco antes, ter havido a quebra em baixa da zona de suporte. Não aconteceu essa quebra em baixa, por isso, para já, não há quaisquer indicações de fraqueza no Nasdaq, no S&P. Neste caso, tivemos um período de consolidação um pouco mais prolongado. Também por aí se esperava que, a haver a quebra, fosse uma quebra mais forte, que é precisamente aquilo que estamos a ver acontecer em tempo real. Só por curiosidade, podemos ver aqui, a curto prazo, o que é que está a acontecer. Repare-se, aparentemente o título está a consolidar, eventualmente fará aqui uma consolidação de algumas horas talvez, e depois muito provavelmente continuará a sua trajetória ascendente. É uma questão de se ver para que lado quebra a correção. Repare-se que tivemos aqui um forte volume ascendente na quebra da resistência, o que é muitíssimo importante e o que denota de facto bastante fulgor ofensivo. É fácil de ver por aqui pelo gráfico de 15 minutos, repito, que todas as situações que nós temos tido de subida têm tido volumes significativamente mais elevados do que as situações de descida, o que já por si era uma evidência de que muito provavelmente este range de consolidação ia quebrar em alta. É então tudo por esta semana em relação aos índices americanos. Vamos acompanhando, vamos vendo o que é que se passa. Obrigado pela atenção e o resto de boa noite.